Nós estamos de volta e a partir desse momento estamos em transmissão simultânea com a Rádio Imaculada Conceição. E você acompanha a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campo Grande. Antes de darmos início à entrevista, atenção para as regras. Nós somos uma emissora cristã e com o intuito de levar informação para os nossos milites, telespectadores. Não serão permitidas ofensas a outros candidatos e essa entrevista é uma iniciativa para exposição de ideias e propostas de trabalho. Os candidatos que se sentirem ofendidos ou queiram direitos de resposta terão que enviar a solicitação por escrito para o núcleo de jornalismo da empresa, da emissora. A solicitação será analisada pela nossa assessoria jurídica. O direito de resposta será um espaço de 5 minutos na semana seguinte, ainda dentro do mesmo programa. O candidato terá 30 minutos contados no relógio para responder às questões levantadas pelo jornalista e as 2 perguntas das pastorais sociais da Arquidiocese, que serão rodadas a cada 10 minutos de entrevista. Os 2 últimos minutos são de considerações finais. O sorteio das pastorais já foram feitos, né? E quem pergunta hoje são os pastorais do Migrante e o padre Agenor Martins, coordenador de pastoral. Hoje a entrevista é com a candidata pelo PSDB, Rose Modesto. E quem entrevista é o jornalista Adam Antonioni. Após a primeira pergunta do jornalista, o relógio começa a contar. Então, candidata, seja bem-vinda. Obrigada. Quais são as qualidades que a senhora tem para exercer o cargo de prefeita de Campo Grande? Bom, primeiro eu quero aqui cumprimentar todos vocês, né, que nos assistem e que estão nos ouvindo, né, na TV Imaculada e na Rádio Imaculada. Agradecer e parabenizar pela iniciativa, muito importante para esse processo das eleições em Campo Grande, né. Eu sempre, quando alguém me pergunta no porquê que eu quero ser prefeita, eu gostaria de dizer que não é porquê, mas é para quem. Eu gostaria de ser prefeita para as milhares de mães que hoje estão em busca de uma vaga no CEINF e não conseguem, e nós temos 27 obras inacabadas, que geraria aí automaticamente, depois de concluídas, 5.000 novas vagas. Gostaria de ser prefeita para poder atender as milhares de pessoas que hoje estão em busca de uma consulta com médico especialista e não conseguem. Com a Caravana da Saúde, que foi um projeto que nós trouxemos no governo do estado, foi possível observar, né, como as pessoas têm sofrido e não começou ontem, isso há anos, para milhares de outras pessoas que estão desempregadas e a gente não vê uma empresa nova há mais de 4 anos chegar aqui nessa cidade. E a qualidade que eu tenho, você pode ter certeza, é minha vontade, de fato, de fazer a diferença. Fazer funcionar o que já existe. Não tem dinheiro novo, nós estamos num momento difícil, não é fácil governar uma cidade, não é fácil cumprir com essas demandas que eu estou dizendo, mas eu estou extremamente motivada e tenho a certeza que com uma boa equipe e com planejamento e com transparência, a gente consegue fazer mais com menos. Essa é a razão de hoje eu estar aqui me colocando à disposição. Candidata, a senhora falou sobre a Caravana da Saúde. A senhora pretende fazer uma municipalização desse projeto que é estadual? Como a senhora pretende trabalhar mais sobre essa questão da saúde no município? Primeiro, assim, são 2 situações diferentes. Nós temos uma demanda ainda de pessoas que estão esperando ou por uma consulta, ou por um exame, ou por uma cirurgia. Então, enquanto não se reestrutura a questão da saúde, reestruturar passa, primeiro, pela valorização do nosso servidor. Nós não vamos terceirizar a saúde em Campo Grande, embora os nossos adversários tentem todo o tempo colocar palavras em nossa boca. Não passa pela terceirização, passa pela valorização desse profissional. Fazer funcionar a saúde básica. Os postos de saúde precisam funcionar, tem que ter médico e tem que ter remédio, né? E segundo, nós precisamos também construir, deixar aqui para a cidade um centro de especialidades e de diagnóstico. Enquanto isso não se termina, a gente precisa ter, sim, um trabalho, um modelo de um programa como a Caravana, e nós queremos fazer de forma regionalizada, ou seja, é zerar a fila por espera, tanto de consultas como cirurgias. Esse projeto, em parceria com o governo do estado, nós vamos retomar em 2017 aqui em Campo Grande. Porque a Caravana, na verdade, é mais emergencial, né? Não atende ela só é para isso, Ado. É só para atender, Ado, a demanda. Esse centro a senhora pretende criar, então? Como que Esse vai centro funcionar? está dentro do nosso plano. É a obra que nós queremos fazer na área da saúde. Nós, o nosso governo, de construir uma nova obra é essa. É o centro de especialidades e o centro de diagnóstico. O restante é fazer funcionar o que existe e através das parcerias. Por exemplo, não dá para discutir mais saúde só falando de saúde pública.
A saúde da iniciativa privada quer ser parceira da prefeitura, então é sentar na mesma mesa, dialogar, né? Usar os leitos de UTI que tem aí por um valor mais baixo que é possível. Hoje a prefeitura, quando precisa pagar por um leito, por alguém que não consegue, no SUS, ela paga R$5.000 por dia. O governo do estado conseguiu uma empresa e nós colocamos agora no Hospital do Câncer, que vai ser inaugurado agora, 2 andares por R$1.500 dia. Então nós precisamos fazer uma gestão melhor do dinheiro para poder atender mais as pessoas, senão nós não vamos conseguir. A senhora falou sobre valorização do profissional, reajuste salarial, e o município ele tem um problema com o orçamento, né, atuando no limite prudencial. Como a senhora pretende equilibrar as contas públicas, tendo em vista que nós temos um gasto de 110 milhões na folha de pagamento e tem esse problema aí com o limite prudencial? Como a senhora pretende resolver essa questão? Primeiro é melhorar a eficiência da arrecadação. Aumentando o imposto? Não, de forma alguma, aumentar a eficiência. Né? Hoje, por exemplo, o imposto sobre o serviço prestado, né, que é o ISS, hoje não existe mais um instrumento que acompanha, que monitora. Eu conversei com técnicos agora para montar o nosso plano de governo. Campo Grande está perdendo, sobre esse imposto que já existe, o mesmo valor dele, mais de 40 milhões por ano, por falta de eficiência. Porque as pessoas não contribuem? Não contribuem e não tem um mecanismo que aponta, que mostra isso. Então, precisamos melhorar a eficiência. É o planejamento. Um outro ponto são as parcerias. Né? E nós vamos buscar com o governo do estado, nós vamos discutir sobre, inclusive, o aumento do repasse, né, para 2017, para a nossa cidade. Hoje eu não vejo, como vice-governador, o prefeito em momento nenhum procurando o governo do estado para discutir sobre isso, para discutir sobre segurança pública. Né? Nós colocamos à disposição aqui um recurso de mais de 8 milhões para recapear 3 avenidas de Campo Grande. A prefeitura até agora não apresentou o projeto e o recurso é do estado. Então vai ser com as parcerias que nós vamos conseguir fazer. E também gastando menos, Adamo, com a máquina pública. Hoje 92% do orçamento de 3 bi que nós temos, ele está sendo gasto com a máquina pública. Então nós temos que priorizar. Cortar? É cortar aquilo, é o dinheiro que está indo onde não é a prioridade. Nós precisamos priorizar. Vou dar um exemplo. Nós gastamos por ano 28 milhões de reais recuperando avenidas de Campo Grande que sofrem com as chuvas. Será que com esse recurso ao longo desses anos já não dava para ter feito um trabalho de engenharia técnica e ter resolvido para sempre? Então é otimizar melhor, é como governar uma casa. Se você não pode fazer tudo, você precisa priorizar. E é isso que nós vamos fazer em Campo Grande. Esse problema de infraestrutura, ainda assim, tem muitos buracos, etc., em Campo Grande. A senhora acredita que tem como conciliar essas duas coisas, mesmo com essas dificuldades de infraestrutura do asfalto em Campo Grande? Sim, é possível. Nós temos que melhorar a eficiência do nosso recurso, administrar melhor e buscar as parcerias. Nós temos aqui em Campo Grande... Essas parcerias vão ser só com o governo do estado? Não, governo do estado e governo federal. O Bruno Araújo, que é o ministro das cidades, e toda a parte de infraestrutura, mobilidade urbana, é lá nesse ministério que a gente busca. O Bruno é um amigo há mais de 10 anos, é do PSDB, já se colocou à disposição, inclusive, aqui para a prefeitura. Até hoje não recebeu uma visita lá em Brasília. E nós vamos buscar. Então, tanto a questão de habitação, mobilidade e infraestrutura é com esse ministério. E eu tenho certeza que do recurso que precisa ser investido e será no país, nós vamos conseguir atrair alguns recursos aqui para Campo Grande também. Candidata, como a senhora fala que vai conseguir recurso federal, sendo que o próprio governo federal determinou, para citar um exemplo, 75% do corte em universidades federais? Está tendo uma redução, um enxugamento dessa repasse de verbas. A senhora tem certeza que acredita mesmo que vai ser possível Acredito. isso? Você falou 70%. Do 30% que está sobrando é exatamente o que nós vamos buscar. Mas tem os outros estados. Lógico. Né? Então, dos 30%, uma parte tem que ficar com o Mato Grosso do Sul, pela importância que tem o nosso estado, pela importância que tem a nossa capital. Nós temos uma bancada federal com 3 senadores, com 8 deputados federais, que pode ter certeza, receberá a minha visita ainda no primeiro mês do nosso mandato, para a gente poder buscar as soluções que precisam chegar em Campo Grande. Uma coisa eu tenho certeza, sozinho a gente não consegue avançar. E as pessoas estão dispostas, desde que haja bons projetos. Tem situações em Campo Grande que nós perdemos recursos por falta de andamento do projeto. Aliás, dessas 27 obras do CEINFS, nós temos 16 que estão paradas porque o município não prestou contas para o FNDE. E aí é que está o problema. Sem planejamento, sem organização e sem equipe, a nossa cidade está sofrendo hoje muito mais por conta desses problemas do que por falta de recurso público. Vamos falar sobre a questão do transporte público. Campo Grande tem 210 mil usuários do transporte numa frota de 574. Isso mesmo. Como a senhora pretende melhorar a qualidade do serviço, levando em consideração que nós temos uma das maiores tarifas do país? Cobrando e fazendo valer o que está no contrato. Isso é a função do prefeito. O contrato que foi firmado, né,
com as empresas que hoje, com esse consórcio que presta serviço no transporte público, ele não está sendo cobrado da forma que ele foi feito, inclusive acompanhado pelo Ministério Público, quando foi aprovado. Como ele foi feito? Ele foi feito dando garantias de aumentar a frota, de trocar alguns ônibus que já eram muito velhos, de cobrir todos os pontos de ônibus, de melhorar a qualidade dentro dos terminais. Como vai ser essa cobrança? Essa cobrança é sentar com a empresa, apresentar o contrato, chamar o Ministério Público para participar dessa discussão, né? E se a empresa não cumprir, você ter a prerrogativa como prefeito de poder cancelar e buscar um novo. É dessa forma que faz, né? Agora, o que me deixa preocupada é de saber o porquê é que hoje o município de Campo Grande não exige aquilo que foi feito no contrato. E aí, quando não se exige, quando não se fiscaliza, quem paga o preço, literalmente, não só o valor dessa passagem, mas tantos outros problemas que hoje a população em Campo Grande tem sofrido em relação à questão do transporte público. O senhor pretende diminuir a tarifa? Isso é uma discussão que nós vamos fazer com toda a sociedade. Foi firmado, né, um compromisso. Geraram muitos protestos já por causa da passagem. Do valor das passagens? Sim, nós vamos fazer esse debate, essa discussão, assumindo a prefeitura. A primeira coisa que nós temos que fazer é levantar a realidade hoje, né, porque não existe transparência. Nós moramos numa capital, e é lamentável poder falar isso para vocês, que é a última cidade em transparência. Um governo sério, um governo honesto, um governo eficiente não tem medo de ser transparente. Hoje a gente tem que ficar desesperado buscando informações, correndo atrás, e mesmo assim você tem dificuldade de encontrar. Então é chegar, é dialogar com o setor empresarial, né, é buscar as discussões através das audiências, né. Eu só sei de uma coisa: o preço não pode mais uma vez pagar o usuário. Em relação a isso, nós não vamos permitir. Candidata, vamos ver então a primeira pergunta de uma pastoral social aqui da nossa arquidiocese. Vamos conferir no VT então. Sou irmã Rosane Costa Rosa, sou irmã missionária escalabriniana, coordenadora da Pastoral dos Migrantes da Arquidiocese de Campo Grande. Quais são as propostas no seu plano de governo sobre a população migrantes, imigrantes e refugiados dos municípios no estado e principalmente aqui em Campo Grande? E de forma de ação concreta para agir com legalidade com os imigrantes presos que espera o seu julgamento no seu tempo mais período curto. E também pergunto quais são as políticas públicas municipais de acolhida, de inserção na sociedade, no mercado de trabalho, educação e principalmente de saúde. Boa pergunta, né? Irmã Rosane, Pastoral do Migrante. Quero agradecer aqui a irmã Rosane, né, pela participação. Dizer que como secretária de Estado, Direitos Humanos e Trabalho, nós fizemos já através da nossa Superintendente de Direitos Humanos um trabalho, né, com os migrantes que estão aqui, os haitianos, dando toda a estrutura, buscando, até por essa questão legal que a própria irmã citou aí, sempre há a presença da OAB junto, a presença do Ministério Público, a presença da Defensoria Pública, mas o olhar social, ele não pode em momento nenhum, independente da questão da legalização, né? O olhar social é o ser humano que está aqui, isso nós não vamos abrir mão, e é o que nós fizemos, inclusive buscando parcerias aí com empresas para poder colocá-las, eles vieram para cá com um compromisso de poder trabalhar, né, com essa crise que deu no mercado, principalmente em relação à questão da construção civil, passou a ser um problema. Então, a gente teve que olhar na área da questão da alimentação, de colchões, né? Então, esse olhar especial, a Secretaria de Assistência Social do Estado hoje, ela já dispensa a essa comunidade. Nós temos técnicos nossos hoje de dentro da Secretaria que já têm acompanhado. E dentro dessas outras áreas que a irmã citou, a área da educação, né, a área do emprego, a área da saúde, são áreas, e a área da segurança, são áreas que, de fato, vai ser prioridade do nosso governo. O governo não consegue mudar tudo em uma legislatura, mas o governo também não pode abrir mão de governar priorizando o que é mais importante. Assim nós estamos fazendo no governo do Estado. Passamos a pagar o melhor salário do país aos professores, discutimos com todas as categorias, respeitando, dialogando. Estamos agora fazendo o maior investimento que o governo já fez em segurança pública, 96 milhões, adquirindo 700 novas viaturas da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros. Nós fizemos também um investimento na saúde, como eu disse, que não foi só a caravana, mas nós estamos reestruturando
estruturando os hospitais do interior. Começamos com o Hospital de Coxim, Ponta Porã, o Hospital da Vida em Dourados. Vamos entregar o Hospital do Trauma. Depois de 22 anos, uma obra que começou, nós vamos entregar e inauguramos agora, em outubro, 2 novos blocos do Hospital do Câncer. Então, com 1 ano e 8 meses de governo, nós não mudamos tudo e precisamos avançar muito mais ainda. Mas hoje nós governamos com esse planejamento para poder não errar na hora de priorizar o que de fato tem que ser prioridade. E é assim que eu vou fazer em Campo Grande. Candidata, vamos voltar então a essa questão, entrar mais detalhadamente sobre a segurança pública. Quais são as suas propostas? A proposta nossa para a segurança pública é, primeiro, se o crime está organizado, mais do que nunca a gente precisa se organizar. Então, nós temos uma guarda municipal com 1.200 homens e mulheres, podendo chegar a 1.440, que é o que permite aqui a nossa legislação. Essa guarda precisa estar armada, melhor equipada, treinada e, acima de tudo, trabalhando e discutindo sobre segurança, sentando na mesma mesa com as polícias nossas, trabalhando de forma articulada. E nós temos um projeto para poder ter aqui e identificar os territórios da paz. Pegar as regiões onde nós temos mais violência, onde tem mais índices de homicídio, de roubo, de furto, e aí fazer esse trabalho em conjunto. Acredito também que a segurança, assim como a saúde, ela deve ser tratada de forma preventiva. Rua iluminada diminui o problema com violência. O mato, quando é cortado, os terrenos abandonados, se estiverem limpinhos, ajuda. E os projetos preventivos, uma vez que a nossa juventude, infelizmente, 70% dos casos de violência que acontecem em Campo Grande é o jovem que está envolvido, ou como vítima ou como autor. E eu tenho experiência quando comecei a trabalhar na região do Lixão, lá próximo do Dom Antônio Barbosa, nessa área da prevenção, através do esporte, da música, da dança. A educação, ela muda. Mudou a minha vida e eu sei que vai mudar a vida de muita gente. Então, é dessa forma. É a segurança preventiva, é fortalecendo a nossa guarda, é trabalhando com vídeo monitoramento, fazendo funcionar o que existe hoje no centro e estendendo para as regiões. A senhora defende, então, a militarização da Guarda Municipal, é isso? Não, não é isso. Eu defendo Mas o diálogo, armas? o planejamento, usando arma. Né? Mas isso não aumenta a violência, tendo em vista que nós temos uma polícia que mais mata e a que mais morre? A senhora não acredita que está contribuindo com essas estatísticas? De forma alguma. O nosso profissional da segurança, a arma não tem que estar na mão do cidadão comum. Mas o nosso profissional da segurança, eles têm que Mas não é o objetivo da Guarda Municipal. Também. Não é objetivo. É objetivo também. A Constituição Federal diz que a função dele é guardar o patrimônio público, não utilizar armamento. Nós temos uma legislação municipal que foi aprovada, sancionada, permitindo a nossa guarda andar armada. Já tem 350 homens que já estão preparados e agora já indo para a rua. Né? Um policial que é bem treinado, que é bem qualificado, que é preparado, ele tem a capacidade tranquilamente de poder andar armado e saber o momento e a forma que ele tem que usar essa arma. O que não dá mais pode abrir uma brecha para... O que não dá mais hoje é para o cidadão ficar refém da criminalidade. E hoje passou o cidadão ser refém do crime e o crime com todas as suas prerrogativas de andar da forma que quer, se a polícia, né, não agir. E nós temos a polícia comunitária que tem essa função, a guarda também tem essa função, mas isso não impede que ela esteja armada e atuando também da forma que tem que ser. Agora, eu, como disse, acredito muito na prevenção. Muito. Acho, inclusive, que a gente, quanto mais investir na prevenção, na área social, no projeto social, na educação, menos nós vamos ter que ter polícia atirando ou tendo que combater crimes. O governo federal entregou 350 armas para a Guarda Municipal. Governo estadual. Governo estadual, isso. Doou essas armas. Uhum. Sim, e a senhora acredita que defende essa cultura da paz, então não está contribuindo com a possibilidade de aumentar essa violência de pessoas... Nós não temos de forma alguma a nossa polícia, nem a nossa Guarda Municipal aqui matando ninguém. Nós temos aqui a nossa polícia, o nosso servidor da segurança pública fazendo a segurança do município que mora aqui. São estatísticas nacionais, de que a polícia no Brasil é a que mais mata e a que mais morre também. A polícia, se você for um policial e você for agredido, se o bandido tiver que matar, está dentro do regimento da polícia que ela precisa se defender. A polícia não vai deixar a arma ao lado para um bandido que está atirando nela e não tentar se defender. Agora, o que nós temos aqui é uma estatística também de uma polícia que trabalha e uma das que mais resolve casos. Acho que essa informação você também não tem. Uma das polícias que mais resolve problemas da criminalidade é aqui em Mato Grosso do Sul. Sim, candidata, vamos então voltar à questão do transporte público, porque com relação aos terminais de ônibus, muitos são pichados, os banheiros em péssimas condições, sem contar que os ambulantes, muitos vendedores ambulantes não estão regulamentados. Como a senhora pretende resolver essa questão, então? É com a parceria.
E as empresas têm essa responsabilidade, né? E uma das prerrogativas também da Guarda parcerias estar privadas também com o Sistema S, que está à disposição, né, para poder fazer esse trabalho. Isso não levaria a uma terceirização, não, candidata? Não, a cidade não, de forma alguma. Talvez... Gente, você está colocando palavras na minha boca. Como não, estou te perguntando. Terceirização é uma coisa. Esse é o momento da senhora se esclarecer. Lógico, Terceirização é uma coisa, você entregar para uma empresa administrar. Parcerias públicos-privadas é o setor público e a iniciativa privada fazendo junto. E parcerias com o Sistema S são as instituições organizadas que se sentem e que fazem parte da cidade e que estão abertas para a gente poder fazer aqui um trabalho diferente. Campo Grande não é uma prefeita, não é um prefeito, não é um governador, não é um presidente que vai resolver o problema da nossa nação. Essa é uma discussão que passa por todo mundo. Agora, os terminais, por exemplo, uma das prerrogativas, um dos deveres das empresas que hoje exploram aqui a questão do transporte público é cuidar dos terminais. Então, quando eu digo para você que a fiscalização precisa ser feita, cobrar na íntegra aquilo que a empresa fez de acordo com a prefeitura, está faltando isso, está faltando governo. Né? Mas como vai ser essa fiscalização? Vão se contratar novos profissionais? Porque precisa se firmar algo mais concreto, né? Para fiscalizar? Sim. De forma alguma, nós já temos o setor dentro da prefeitura, nós temos a CEINTRA, que tem uma responsabilidade com os nossos técnicos, com engenheiros que acompanham, nós temos a AGETRAN, que tem essa responsabilidade, né? A questão do transporte é discutido com a questão do trânsito e passa por aí. Agora, o gestor público, como prefeito, se ele não defender e se ele não motivar a sua equipe para isso, não acontece, entendeu? Então, hoje Campo Grande vive um grande problema por isso. Aquilo que se foi acordado, aquilo que se foi planejado, as leis que foram aprovadas, inclusive na Câmara, que hoje não são colocadas em práticas, entendeu? Isso é responsabilidade do Poder Executivo. A senhora não me respondeu sobre os vendedores ambulantes. O que a senhora pretende fazer? A senhora é a favor do trabalho deles? Nós estamos vivendo um momento difícil do ponto de vista econômico. Você não pode, de forma alguma, né, impedir que uma pessoa que queira trabalhar e que precisa ajudar no desenvolvimento econômico, né, seja preterido. Agora nós temos que organizar e é dialogando que a gente vai avançar. Vamos então à próxima pergunta. A senhora falou sobre a questão da questão do lixão. Quem pergunta agora é o padre Agenor Martins, ele é coordenador de pastoral e também responsável pela ação social lá na região do lixão. Vamos conferir? Sou o padre Agenor Martins da Silva, missionário redentorista e coordenador de pastoral da Arquidiocese de Campo Grande. Segundo os dados do IDEB, 38 escolas do município estão abaixo da média estabelecida por esse órgão. A minha pergunta específica é esta. No Parque do Lajeado, nós temos a maior escola do município, que ficou com 4,3, ou seja, em alerta vermelho. Qual a proposta para esse colégio? A Escola Padre Tomás Girardelli, que fica lá no Parque Lajeado, na divisa com Dom Antônio. Padre Agenor, obrigado pela sua participação. Dizer que não é só uma proposta para essa escola, mas é uma proposta para a rede municipal de ensino. Se a gente não investir na formação continuada do nosso professor, se a gente não liberar agora a questão da eleição direta para diretor de escola, que é o que eu defendo como prefeita, e se a gente não valorizar o nosso profissional, a gente não consegue alcançar esses índices importantes, que é reverter esses números. Então, hoje nós já firmamos um compromisso com o sindicato, que é de cumprir o piso como nós fizemos no Estado, e eu assumi o governo do Estado em janeiro por 22 dias e tive a honra de poder negociar com a FETEMES. E hoje nós pagamos o melhor salário do país para os professores da rede estadual. Foi uma decisão fácil? É fácil investir em educação? De forma alguma, como não é fácil na saúde, mas será uma prioridade nossa. E eu acredito que valorizando o nosso servidor, e aí é todo servidor, é o professor, é sentando de novo com o administrativo, para a gente ver uma perspectiva de crescimento, abrindo os números reais, de forma séria, respeitando esse servidor. Eu sei que quando a gente conversa e trata com verdade esses temas, você tem inclusive a compreensão desse servidor para a gente poder planejar essa valorização, e a formação continuada não tem como hoje a prefeitura reverter se não passar por isso.
Tudo que foi construído alguns anos atrás em relação à questão da educação, hoje não existe mais. E nós estamos colhendo, infelizmente, esses péssimos resultados por falta dessa organização, dessa valorização. Quando eu falo sobre educação, eu falo com muita vontade de mudar, e não é porque eu sou professora, mas é porque eu sei de onde eu vim, das minhas raízes, da minha origem humilde. O que me permitiu sonhar foi exatamente o acesso que eu tive na educação. E por essa razão a gente vai tratar isso de forma muito séria. Candidata, quais são suas propostas para as mulheres, para as políticas públicas para as mulheres? Nós fizemos, eu quando fui vereadora, criei um projeto de lei determinando que o Poder Executivo entregasse para as mulheres que hoje já sofreram com a questão da violência doméstica e estão sob medida protetiva o botão do pânico. Isso não está acontecendo. Era um trabalho que era para ser feito em conjunto com a parte da guarda, né, municipal, com as viaturas Maria da Penha e com esse instrumento para poder ajudar a diminuir o índice de mulheres que já estão sob medida protetiva e que são assassinadas. No governo do Estado, a Casa da Mulher Brasileira só teve condições de ser inaugurada primeira aqui em Campo Grande porque nós do governo montamos e organizamos a primeira delegacia 24 horas. Nós também fizemos uma reestruturação do CEAM, que é o Centro Especializado no Atendimento à Mulher, que atende as mulheres com psicólogos, mulheres e família dessa mulher, filhos, mães, irmãs, com psicólogos e também com olhar na área da assistência social, né? E passamos lá a atender mais de 500 mulheres por dia buscando um atendimento nessa área. E o que nós queremos fazer é levar uma política transversal, não dá mais para a escola não tratar desse tema, não dá mais para a Secretaria de Saúde não falar sobre isso. Tá? Hã? Temos 6 minutos. Assim. Então, eu penso que é possível a gente fazer um trabalho, primeiro, né, de sensibilizar a sociedade. Afinal de contas, esses homens que têm praticado essas violências, a maioria deles foram criados por mulheres. Onde é que nós estamos errando? Candidata, mas no último debate do Media Max, a senhora disse que não precisamos discutir gênero nas escolas. Não é um pouco contraditório isso? Não, eu estava falando lá, em especial, em relação à questão da orientação sexual. Né? Então, LGBTs, a senhora não tem nenhuma política pública para LGBTs? Tem sim a política pública. Mas vai se discutir nas escolas identidade de gênero? A política pública é você, quando discute sobre a questão do respeito, quando você difunde a cultura da paz, né? Você pode ter certeza, se a criança começar em casa sendo ensinada que as diferenças, né, ela inclusive nos torna mais especiais desde pequeno, né, e na escola se estender isso, a gente consegue de fato diminuir índices de violência contra a comunidade LGBT, combater a homofobia, lei que inclusive eu votei favorável lá na Câmara. Agora, o que não se pode é transferir essa responsabilidade para discutir sobre a orientação sexual dentro da escola. A escola ela tem que discutir a tolerância, o respeito, independente das referências, até porque o ser humano... Mas não entra a orientação sexual? Entra, a discussão? Não, entra. Quando eu estou falando sobre a questão do material, né? Eu acredito que é o material que eu estou falando. De conscientização sobre a orientação. Dentro dos temas transversais, que inclusive a LDB já determina, é a obrigação da escola de levar esse debate. E quando a gente fala das diferenças, eu fui autora da lei de combate ao bullying e andei todas as escolas falando sobre isso e falava sobre a importância, sim, de respeitar as diferenças de sexualidade, de cor, de religião. Eu acho que é dessa forma. Agora, hoje, o que uma lei federal queria colocar é para você discutir com uma criança de 3, 4, 5 anos sobre a questão da orientação sexual. É diferente de você discutir com um menino que está na série ideal. Foi só essa ponderação que a gente fez. Vamos falar um pouquinho de transparência nesse tempinho final. A senhora possui uma das maiores arrecadações na sua campanha. Com esse corte das empresas privadas, né, nessa nova lei, de onde tem vindo esse recurso? Nós temos lá já dezenas e dezenas de pessoas, né, que acreditam na nossa proposta, pessoas físicas, não são jurídicas, e que acreditam que esse é o melhor projeto para Campo Grande ter apoiado, né? Isso é legítimo, é tão legítimo que é transparente, está lá o nome de todo mundo que doou, o valor que doou, e é dessa forma, e eu estou bastante feliz, porque acho que é dessa forma que o Brasil começa a viver um novo tempo, quando a gente for discutir sobre a questão das políticas das eleições aqui em Campo Grande. O peso dos professores. E dizer que não é crime receber, né, doação, inclusive você que está nos assistindo, né, hoje, se você tiver o interesse de poder fazer qualquer tipo de doação para a nossa campanha, né, a gente precisa de fazer uma eleição, chegar aí nos mais de 800 bairros. É importante também, se você achar que vale a pena, de poder doar e contribuir conosco. Assim, o partido da senhora votou contra aquele partido, contra o Escola Sem Partido, né? A senhora acredita, pretende voltar esse
esse projeto? Eu acho que isso tem que ser debatido, tá? Acho que o grande problema é quando você leva uma lei dessa sem discutir com todos os interessados. Uma coisa que eu jamais vou abrir mão, né, como uma gestora pública no Poder Executivo, é de tomar qualquer decisão se não for sentando na mesa e discutindo com todas as partes que têm interesse. A senhora, como evangélica, pretende retornar aquele projeto, entrando um pouquinho na questão da cultura do Quinta Gospel? Eu acho que a cultura é direito de todo mundo. Todo mundo, ninguém pode ser preterido. Absolutamente ninguém. Quinta Gospel vai voltar? Ninguém pode ser preterido. Todo mundo mora aqui, todo mundo contribui com seus impostos, né? A cultura, ela está aberta. Todos nós temos as nossas crenças. Então, nós temos que ser respeitados nas nossas crenças, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente defende. Eu vejo cultura como manifestação cultural, tudo isso, inclusive a música gospel. Candidata, temos 2 minutos agora, então, para suas considerações finais. Fique à vontade. Eu quero agradecer vocês mais uma vez pela oportunidade, dizer a vocês que nos assistem que esse é um momento importante das pessoas de bem participarem. Eu sei que vocês têm muitas razões para não querer discutir política aqui no nosso Brasil, mas isso não muda nada. No dia 2 de outubro vão ser eleitos 29 vereadores ou vereadora, prefeito ou prefeita, e o que vai fazer a diferença ainda é você conhecendo de verdade a história de vida de cada um, né, o passado, a vida pregressa de cada um. Eu tenho 8 anos de vida pública, nunca respondi na minha vida um processo ou fui denunciada sequer por crime algum. E esse não é um favor, essa é uma obrigação minha. Temos trabalho prestados, como quando fui vereadora, como secretária de assistência social, como vice-governadora, um governo que governa dialogando, com planejamento, priorizando o que é mais importante, e é isso que nós queremos fazer aqui em Campo Grande. Então, nesse momento, eu quero pedir que vocês conheçam um pouco mais a nossa história e que analisem, se entender que vale a pena, que vote no 45, que nos acompanhe, e eu tenho certeza que vai ser possível viver dias melhores aqui em Campo Grande. Obrigada. Candidata, nesses 54 segundos, só responde então a sua relação com o Gilmar Olarte, que saiu na mídia. Como a senhora responde essas questões? O Gilmar Olarte era vice-prefeito, né? Depois se tornou prefeito. A minha relação com ele era relação de vereadora e prefeito. Como foi com o Bernal, como foi com ele, como foi com o prefeito Nelsinho, como seria com qualquer prefeito. Essa Você votou pela cassação do Bernal, mas a justiça Votei com determinou. embasamento técnico do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, e é uma investigação no meio disso tudo. Depois de 2 anos apresento a denúncia e não fui denunciada exatamente porque o meu voto foi técnico. Se fosse hoje, eu votaria novamente pela cassação do Bernal. Agora, ele tem que dar explicação dos 9 crimes de improbidade que ele responde. Tá Tem certo. 15 segundos ainda, 15 se a senhora quiser me falar mais alguma coisa. Exatamente. Faz mais uma pergunta. Fala sobre o piso salarial dos professores. Vamos cumprir o piso porque será uma prioridade nossa. Fizemos no governo do estado e não vai ser diferente aqui em Campo Grande. Dialogando e priorizando. Ok, candidata, muito Tá obrigado. certo. Obrigada. E você que está em casa, fique aí que a gente já volta com o programa Sempre com Você.